Diz que procuraram e não acharam esse vídeo e pediram para me contar. E eu estou aqui para obedecer. Uma mulher, ela queria se casar com um homem rico, que sustentasse ela, que desse todo o luxo que ela queria ter. E ela encontrou um homem que não era assim tão rico, mas era um empresário, um homem que tinha dinheiro, que não deixava faltar nada para ela e mantinha ela muito bem. Mas ela queria mais, ela queria riqueza. E ela andava caçando, casou-se com esse homem, mas andava caçando um milionário. Aí quando foi um dia, ela viu um homem buchudão lá, com a fivela que atracava naquele cinto, atracava no bucho, a fivelona desse tamanho. E ela ficou curiosa pelo tamanho da fivela. E ela foi, investiu nesse homem aí. Conversa vai, conversa bem. Ele falou que ele não ligava muito para dinheiro não, porque o dinheiro todo dele ele mandava lá para os parentes, lá para os parentes comprar as coisas, para os parentes administravam as coisas dele. E aí ela achou isso muito interessante. E aí ele falou dos dotes culinários dele, aquele buchão era de tanto comer. E aí ela se interessou, disse que pela uma comida que ele fazia, mas não era pela comida, ela queria aproximação àquele homem. E marcou um dia para ele ir na casa dela fazer essa comida. E o homem foi. O marido dela saía de manhã para a empresa, só voltava à noite. Então ela estava tranquila. Aí o homem foi, nesse dia o homem foi. Aí quando chegou lá, foram para a cozinha, né? Quando chega na cozinha, o homem dá um peido. Mas daquele assim de revirar o estômago mesmo. E aí, cadê banheiro, vai pro banheiro. Aí o homem entrou no banheiro, mas não fechou a porta. Que ela escontava aqueles estrondos dentro do banheiro, que parecia assim que estava estourando, jogava um rojão no vaso sanitário. E aí aquilo ali foi empesteando a casa todinha. Aí ele saiu de lá, batendo no bucho, dizendo assim, aí eu comi um lanche que deu uma desandada nas tripas, mas agora já tá tudo bem, vamos continuar. Aí continuaram fazendo aquela comida, com aquela catinga de bosta dentro de casa. E aí terminou. Eles marcaram para sair, para se encontrar, que era para fazer, que ela na casa dela era meio arriscado, né? Aí não dava muito certo não, podia de repente dar zebra aí, né? Aí ela perdia o casamento dela. Aí marcaram o dia para eles se encontrarem, e aí foram. No dia, chegou lá, aí disse que na hora que chegou lá, o homem já vai com aquela pressa, tira tudo, tira, rápido, tira. E ela não entendeu, porque, nossa, cara, aí o cara pegou e deu aquele peido, que ela falou que o estômago quase para fora. Na hora que o homem pegou, pá, caiu de lado. Ela falou, o que aconteceu? Ué, o peido tinha demorado mais do que a ação. Ela falou, não, mas já acabou. E ela ficou olhando assim, pensando assim, não pode ter acabado. Aí ela disse assim, vamos ver o que está acontecendo. Passou a mão assim por cima dele do bucho, mas só chegou até no umbigo, que ela viu o umbigo dele assim, não deu para alcançar até lá embaixo, né? E aí, disse que ele botou a mão aqui e perguntou a ela assim, sentiu a pressão? Né? Como que ele tinha detonado ela ali. Mas era só no peso, disse que eu quase esmaga ela. Aí ela disse assim, não, tem alguma coisa errada aí. Eu vou ver o que é. Aí ela deu uma levantada assim, foi olhar, foi escalando assim por cima do bucho, assim. Quando chegou lá embaixo, que ela olhou, tinha aquela rodinha assim de couro com a cabecinha assim no meio, bem pequenininha. Ela disse assim, mas que diabo é isso? Que eu não entendi nada. O que é isso? Ela disse assim, mas não acredito. Parecia assim um ninhozinho de passarinho de couro com um ovozinho bem pequenininho no meio. O umbigo era maior do que aquilo ali, que tava, aquela cabeça que estava aparecendo. Aí ela disse assim, não é possível, não. Mas ela ficou numa curiosidade e marcaram o outro. E quando chegou lá foi a mesma coisa. O cara vira de lado. E o negocinho, só fica só aquela cabecinha com aquela rodinha de couro assim. Aí ela disse assim, caramba, mas era tudo bem, que ela queria mesmo era o dinheiro. Aí quando foi um dia ele convidou ela para ir na casa da irmã dele. Aí ele falou para ela que ele não bebia, ele não fumava, tinha vício nenhum. Aí ela disse assim, menos mais, né? Tudo bem. Não bebia, nem fumava, nem nada. Vamos na casa da minha irmã? Vamos. Aí ela pegou, se arrumou um dia na casa da irmã dele. Quando chegou lá, aí começou a chegar os amigos dele.
Começou a chegar os amigos dele e o homem fumava um cigarro atrás do outro. Bebia assim no gargalo da garrafa. Ela parece assim que não existia. Aí teve um amigo dele que chegou lá, o amigo era que abraçava e beijava ela. O cara bêbado pra caramba, mas a mulher muito bonita, disse que abraçava e beijava, ela já estava agoniada com aquilo. Aí a irmã chama para ir lá para a sala. E ela fica sentada assim, a irmã senta numa cadeira de balanço e acende um cigarro de papel dessa grossura. E a mulher começou a fumar aquele negócio fedido. Quando ela deu fé, a mulher fez assim. Quando ela viu, aquele cuspe passou assim na cara dela. Pá, caiu lá na porta. Aquela pataca de cuspe. E a mulher de vez em quando fazia isso até terminar de fumar o cigarro. Aí ela, quando terminou, disse que a porta estava toda cuspida. Ela falou, credo, que família é essa, meu pai? Mas porque ela queria o dinheiro, né? Então, vamos em frente. Aí ele chamou ela para viajar, para ver as coisas, que ele mandava dinheiro pro tio, comprar fazenda, comprar terra, comprar tudo. Aí o tio dizia que estava tudo de vento e pouco ali, ele mandava tudo que mandava pro tio ali. Aí ele falou, vamos viajar? Você compra as passagens no seu cartão, que eu não tenho dinheiro. Chega lá, eu vendo um boi, pago tudo, e aí a gente se acerta. Tá bom. Aí o cara vai, chega no hotel, ela compra as passagens, né? Chega no hotel, ele assina um cheque, deixa no hotel, e no outro dia foi para casa do tio. Chegou lá, casa do tio muito bonita, carro na garagem, muito bonita a casa, comeram, beberam. Quando terminou, ele falou, bem tio, minha situação é essa, eu quero vir aqui para me ver minhas coisas. Ele falou, que coisa? Minhas coisas, que eu dou o dinheiro para o senhor. Ele falou, não tem nada aqui não, o senhor aqui não. Se você tiver como provar, você pode levar tudo. Agora, se não tiver como provar, meu filho, nem venha mais aqui com essa conversa. Quer seu direito, vá para a justiça e veja aonde que tem alguma coisa sua aqui. Aí, voltaram para o hotel, o cheque não tinha fundo. A mulher passou uma semana lavando o prato para poder sair de lá. Quando saíram, foi de ônibus clandestino ainda, quebrando no meio da viagem. Essa mulher, quando chegou em casa, mas ela abraçava esse marido dela, beijava desse marido como nunca na vida. Aí o cara todo contente, porque a mulher não passava 15 dias fora, longe de casa. Poxa vida, essa me ama mesmo. Comprou um Passat alemão zerado e deu para a mulher. O único castigo que ela teve foi de lavar os pratos no hotel. Mas o restante, o marido ficou cheio de graça, que ela amava ele, enchia ela de presente, deu até um Passat alemão, zeradinho para ela. Aí ela disse que nunca mais na vida traiu o marido dela. Ele morreu e não ficou sabendo disso daí. Ela contava depois, ele já tinha morrido, já estava velha, já estava bem de vida, ele deixou ela muito bem de vida. Mas ela falou que nunca mais traiu o marido dela, nunca mais foi na ilusão de arrumar um homem rico. Que ela quase se lasca, quase que ela perde o casamento dela, por causa de um negócio que tinha hora para recolher, que era rapidinho que o bicho recolhia, e o cara não tinha nada, só peidava.